Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Viva a Voz Delas. Aqui nós trazemos histórias reais de mulheres reais que inspiram todas nós naqueles momentos difíceis, na dúvida, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Às vezes a gente questiona a nossa capacidade. E aí quando a gente vê a história do outro, a gente percebe que às vezes o nosso problema não é tão grande assim, ou aquela outra pessoa nos serve de inspiração para buscar algo novo, às vezes para reclamar menos, às vezes para olhar para a nossa vida e perceber o quanto a nossa vida é maravilhosa. E hoje no nosso programa eu trouxe uma convidada muito especial. Eu conhecia ela só do sorvete, que a gente sempre compra sorvete aqui na Praça do Lago, em Pinhalzinho. E foi uma outra convidada nossa que indicou o nome dela e falou assim: Andréia, pode chamar ela que ela tem uma história muito bacana de vida para contar e que vai inspirar todas vocês. O nome dela é Claudete Maria Gerhardt. Acertei o teu sobrenome? Acertou. Clau, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigado. E eu queria que você contasse um pouquinho da história, mas a minha primeira pergunta para você é: Clau, se você tivesse que se apresentar para alguém que nunca te viu, como é que você apresenta a Claudete? Bom, meu nome é Claudete, então, Maria Gerhardt. Eu me apresentaria como uma pessoa realizada. Tenho facilidade de resolver ele. Caiu o copo, quebrou? Ah, caiu, quebrou. Vamos. Ah, tem de plástico, vamos substituir. Ah, estragou alguma coisa, bateu o carro. Ainda bem que foi o carro, não foi minha perna. Desse jeito eu penso e sempre deu certo. E não reclamo. Não reclamo, não murmuro. E eu acho que a vida, a essência da vida é isso. E eu acho que eu estou no caminho certo. Porque a gente não pode ficar se derrubando, se desqualificando. Então, eu me vejo como uma pessoa otimista. E para frente, não é só otimismo. É otimismo e botar a mão na massa, né? E funciona. E me diz uma coisa, da onde vem a Claudete? Como que foi a tua infância? Da onde você é, Clau? Eu nasci no município de Saudades, porque aqui em Pinhalzinho acho que ainda não tinha hospital na época e tal. E me criei aqui em Pinhalzinho. E eu ia trabalhar com a minha mãe na roça, colher feijão, colher soja, quebrar milho. Com 12 anos eu ganhava o preço dos adultos. E depois que a minha mãe separou do meu pai e tal, que teve tudo aquilo que foi bem conturbado, eu fui trabalhar na casa de um promotor chamado Ivens. Ela era Aqui da Marião. região. Eles são do litoral. Hoje eu não sei onde eles estão, mas assim, para mim foi uma coisa muito boa. Todo dia ele fazia eu ler o livro da Constituição. Vamos, Tatinha. Eu cuidava da menininha, limpava apartamento dentro do que eu conseguia. E aí minha mãe queria me botar assim para trabalhar nas casas, sabe, tal, e eu não gostava. Então fui morar com meu tio Bode em Jaraguá do Sul. E fiquei lá um tempo, trabalhando com ele. Não deu muito certo. Fui trabalhar numa padaria. Depois eu fui trabalhar no caixa do supermercado do SESI. Eu ainda era menor de idade. Mas o supervisor lá era um cara assim, muito humano, sabe? Ocimar era o nome dele. E ele meio que disse assim, que ele ficava responsável, que eu era muito responsável, que eu era muito adulta para minha idade e tal. E realmente eu fiquei um tempo. Voltei para cá
Depois de Jaraguá, voltei para cá e eu escutava um programa da Raio de Luz FM de São Miguel, acho que é. Raio de Luz. É da mesma rede da Líder, eu acho. É uma coisa assim. E eles anunciavam um programa para uma bolsa de empregos. E uma tarde eu escutei que tinha vaga para São Paulo. São Paulo. É. Pra você ter uma ideia, quando eu saí daqui, eu não sabia nem que o Tietê era uma rodoviária. Uhum. E eu disse para minha mãe, eu vou para São Paulo. Sabe? Eu ouvi o balcão de empregos e tal, e eu disse, eu vou morar em São Paulo. Eu vou trabalhar em São Paulo. Que idade você tinha? Tinha 15 para 16. Menina, era menor de idade E ainda. eu queria ir, e eu queria ir. E assim, sempre que eu planejei alguma coisa, tudo que eu planejei deu certo. Algumas coisas se perderam no caminho, mas eu sempre conquistei. Mas vai para São Paulo como? Não tinha dinheiro para ir? Entrei em contato lá com O empregador? com o empregador e eles me passaram o contato da empresa, que era uma panqueca, do lado tinha uma churrascaria, e blá, blá, toda aquela coisa. E a gente veio na prefeitura, que na época o Clênio era prefeito, Roseiro. Se eu não me engano, foi o Clênio que me ajudou a pagar a passagem para ir. Mas daí, toda aquela coisa, meu Deus, mas ela é uma menina, vocês têm certeza? Se certificaram para onde eu ia e tal, tal. Combinou, deu tudo certo. E eu embarquei para São Paulo. Você ficou Sim, quanto tempo lá? 10 anos. 10 anos. Quando eu entrei no ônibus e tal, e ali em Chapecó embarcou uma moça de Vazante, Minas Gerais. Daí eu disse, que eu ia para São Caetano, porque eu ia trabalhar em São Caetano do Sul. E ela disse assim para mim, para onde eu ia, daí me contou para onde ela ia, da onde ela era e tal. Daí ela disse, você tem duas opções. Você pode descer na Barra Funda ou você pode descer no Tietê. Mas daí eu fiquei com vergonha de perguntar onde era, né? O que era. Mas daí ela foi falando em terminal e não sei o quê, e eu acabei me ligando que Tietê e Barra Funda eram duas rodoviárias diferentes. E eu fui na fé. Cheguei no Tietê, menina. Aquela rodoviária enorme. Cheia de gente, gente. E agora, para mim, para São Caetano. Fui no balcão de informações. Eu só tinha uma mochilinha, né? Não tinha roupa, não tinha nada. Quase nada. Fui lá, pedi informação, eles me falaram. A senhora desce, vai lá no Expresso Brasileiro, número tal, tal. Mas o que é o Expresso, né? Onde é? Meu Deus! Escada rolante eu nunca tinha visto na vida. Elevador muito menos. Mas eu fui. Imagina se hoje em dia o Tietê. Eu já morei em São Paulo. Tietê é É enorme. uma loucura. Aquilo é um formigueiro. É. E imagina naquela época que tinha muito menos informação, Você né? imagina eu, dessa grossura, sem saber de nada. Mas eu fui. Fui, peguei o ônibus para São Caetano, ia parar na frente da Prefeitura Velha. Eu acho que aquele motorista queria me assassinar, porque cada 10 minutos dizia, estamos chegando. Eu levantava e lá, estamos chegando. Até que ele disse, moça, pode ficar tranquila, quando a gente chegar eu te aviso. E eu pensava, se ele me esquecer, como é que eu faço? Eu não tinha dinheiro para voltar para Onde eu nada. vou parar? Minha nossa. Mas eu parei na frente da Prefeitura Velha, ele me falou onde era e tal. E ficou de um tal de Chico vir me buscar, que era lá da Panqueca, onde eu ia trabalhar. Daí parou um cara assim, na minha frente, e disse, você é o Chico? Calcule a minha inocência. Ele disse, eu não sou Chico, não conheço Chico nenhum. Hoje em dia não dá pra fazer isso, não, hein? Não, mas a minha inocência. Daqui a pouco parou o Chico, numa Fiorino, que ele comprava as verduras para panqueca e tal. Você é a moça do Sul? É a Claudete? Eu disse, sou eu. Vamos. E fomos. Meu Deus. Fui parar numa cozinha. 6 meses de cozinha. Nossa Senhora, eu lavava louça. Enfim,
Mas eu não me conformava com aquilo. Conheci o pai da minha filha. 2 semanas lá, conheci o pai da minha filha. Já começamos a namorar, e fazer plano, e plano, e plano. Beleza. Daí, quando eu estava lá uns 6 meses, eu disse, mas eu não vou ficar trabalhando nessa cozinha. Mas já viu. Meus braços faziam ferida, era um coxo fundo, lava louça, prato, 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 prato. Um domingo de manhã, e a chefe de cozinha era chata pra caramba. Fazia a gente esfregar as paredes, aqueles exaustores, limpar a câmara fria. Meu Deus, eu tinha vontade de chorar, mas não podia voltar para trás. E era nova, Era né? nova e um domingo de manhã. E morava na casa da empresa, detalhe. Ah, e você morava na casa da empresa ainda. Aham. Tava amarrada, literalmente. Um domingo de manhã eu acordei e disse, mas eu não vou trabalhar. Eu não vou mais trabalhar na panqueca. Não fui. Umas 8h30 eu subi e disse, ó, tá aqui minha carteira de trabalho. Pensei, para voltar eu tenho, né? Tá aqui minha carteira de trabalho e eu não vou mais trabalhar com vocês. Mas, tal, falar, não vou mais. Fui para baixo, arrumei um alojamento podre, você não tem noção. Chuveiro frio, ai meu Deus, terrível. Enfim, na segunda eu peguei a Goiás e fui atrás de emprego. No primeiro lugar que eu fui era o meu emprego. Quando fala do pessoal do Sul, a Aham. gente tem uma fama boa. É? Fama de trabalhador? É. Fui no Habib's da Avenida Goiás. Falei, já trabalhou em caixa? Já. Meu Deus, mas era caixa de supermercado. Nada a ver com caixa de restaurante, que é salão, que é viagem e tal. Meu Deus, eu cortei cada dobrada. Você não tem noção. Mas tinha que Chorava, trabalhar, tinha que né? trabalhar. E eu pensava, vamos me mandar embora, vamos me mandar embora, vamos me mandar embora. Cada pouco eu pensava, hoje vamos me mandar embora. Consegui ficar. Arrumei uma pensão numa japonesa. Só que daí, como o meu horário era à noite, eu pegava o Príncipe de Gales, que era o ônibus mais tarde, o último ônibus, e às vezes não dava tempo de fechar o caixa. Uma noite eu fui a pé, um homem correu atrás de mim de faca, e eu voltei, eu passei, tinha o corpo de bombeiros, eu passei pelo corpo de bombeiros e fui embora, sabe? Nem vi que eram os bombeiros, pensei que era tudo bandido. Voltei pro serviço. Isso novinha, hein? Isso novinha, mas ó, eu corria, minha filha. Meu Deus, corria mais ligeiro que o E o Papaléguas. medo? E mais o medo. Enfim, me safei e tal, e acabei ficando. Depois trabalhei no Habib's da Goiás, depois fui para Liberdade. Aí volta para São Caetano, daí vai para o Rio de Ramos, e vai para um canto, vai para outro, Tudo lá em São Paulo. tudo lá em São Paulo. E nesse tempo que eu fui para São Bernardo, eu morei com o pai da minha filha. Uhum, Ficamos 4 anos e pouco. uhum. Eu não engravidava, nós queríamos ter filho. E daí eu trabalhava para despesa e ele trabalhava para montar uma oficina. E de repente resolvemos voltar para o sul. Vamos lá para Constantina, para a Mas terra dele. ele Ele é. era de Constantina do Rio Grande, eu conheci ele lá. E logo que eu fui, Ah, já comecei a namorar com ele, fiquei com ele. Tá, daí acabei vindo para Constantina. Ele montou uma oficina com aquele dinheiro que a gente juntou e eu pagava as despesas. Engravidei da minha filha. Quando eu estava grávida de 2 meses, ele quase me matou. Literalmente, ele me espancou. Eu nem sei como. Ele estava com a cara desse tamanho. Esse olho fechou, teve uma lesão. Ele estava quase fechado. Quando eu saí do hospital, eu fugi dele. grávida de 2 meses. Eu e a mala e a barriga. Vim para casa da mãe. Cheguei na mãe, a mãe, quando me viu, a mãe chorou. Não tem Imagina. noção como eu cheguei. Um óculosão assim, mas não escondia, sabe? Depois de 7, 8 dias. A mãe me mandou dinheiro para mim poder voltar. Para uma prima dele. Eu esperei ele trabalhar e eu já tinha a mala pronta embaixo da cama e E foi embora. peguei o ônibus e vim. Vim e vou voltar para São Paulo. Mas grávida, tu pensava em voltar para São E Paulo? voltei. E voltei. Voltei e fui trabalhar numa conveniência na Avenida Vergueiro. E meus patrão eram português. Uhum.
Um era português e um era de Blumenau, um alemão. Mas eu nunca que contei para ninguém que eu estava grávida. E não me pediram exame. Tu acredita? Às vezes, né? A sorte, minha filha. Trabalhava lá. De manhã eu trabalhava numa fabriqueta de meia de bebê. Ia a pé. Não, o meu dinheiro só dava para pagar luz, água, pensão, onde eu morava. Tinha dinheiro para nada. E tu não tinha medo, grávida, Nenhum. de como tu ia se virar? Nada. Não tinha medo. Eu nunca tive medo. E eu consegui trabalhar e tal. E fui. Quando eu estava com 8 meses de grávida, eu contei para uma amiga minha, de lá, da padaria, que eu estava grávida. Mas não aparecia barriga. Eu usava uma calça apertada. Você tem uma noção, eu pesava 82 quilos. Estou com 77 e eu pesava 52 quilos. Era assim. Usava aquele jaleco por cima, ninguém via. E a foi lá e contou pro meu patrão que eu estava grávida. Meu Deus. Mas daí tu já estava trabalhando? Sim. Mas o que aconteceu? Eles me propuseram assim, eles não iam me dar o acerto. E eu supliquei pro meu patrão português, que era mais bonzinho, para mim ficar, e ele não quis. Porque deu briga dos dois, né, sócio. Me mandaram embora. Porque eu entrei grávida. Fui para casa e eu não queria vir embora. Não queria vir embora de jeito nenhum. Passado uma semana, eu acho, o meu patrão português foi lá na minha casa. Me levou um monte de coisa. E disse, quer voltar? Nós só não vamos assinar tua carteira. Mas tu nunca faltou nem nada. Eu ia fazer meu pré-natal na minha folga. Ninguém sabia. E resumindo, eu trabalhei até o último dia. Era no meu domingo, era meu final de semana de folga. Uma vez por mês eu ganhava domingo de folga. Daí ficava domingo e segunda. Eu ganhei folga e fui com minha amiga farofeira lá para Santos, na praia. Nós fomos de Kombi. Uma Kombi do Jair. E eu tomei aquele banho de mar e tal e voltei. Menina, a Ianca nasceu 20 dias antes. Imagina, eu pulei o dia inteiro na água. Vim para casa, tomei banho, deitei. No outro dia amanheci com a bolsa rompida. E você morava sozinha? Morava eu e morava uma outra menina, uma baiana. Relaxada, folgada, mas era o que tinha para dividir, né? Quando minha filha nasceu, eu mandei ela embora, porque ela era demais. Só fazia para luz, água e comida e aluguel. Minha filha nasceu, eu conheci um rapaz, ele me ajudou um monte. Eu fazia unha, eu trabalhava no mercado, voltei pro Habib's. Mas daí tinha aquela, né? E a bebê? Creche. Creche o dia inteiro. Creche. Não era fácil. Ela não desenvolvia bem, ela não crescia. Na época, o pai dela entrou com uma ação, queria tomar ela de mim. Meu Deus, foram tempos bem difíceis. Mas todos eu superei. E não voltei para ele. Porque ele queria que eu voltasse. Pensei, se ele me bater uma vez, vai bater de novo. Minha mãe apanhou 16 anos. Eu não voltei. Eu preferia comer capim, mas eu não voltava. Um dia, eu vim do meu trabalho, no sábado, 5 horas da tarde. Foi uma das coisas que mais me chocou. E eu sei que Deus existe. Eu não tinha dinheiro. Eu fui pedir um vale. E minha patroa disse assim, ó, Claudete, você tem que conter teus gastos. Ganhava uma miséria, não sobrava. Então, às vezes eu conseguia juntar umas moedinhas, umas coisinhas. E eu vim andando, era em agosto, aí eu vim andando e foi descendo, assim, uns dinheirinhos enroladinho. Eu não tinha para comer no final de semana. Nada. Junto com as folhas, foi rolando um dinheirinho assim, enroladinho. E tinha nota de 2, e tinha nota de 5, e tinha nota de 2, e de 5, e de 10, e de... Eu acho que eu achei uns 50 pila. Voando no meio daquelas folhas. Na beira do meio-fio. Mas eu fui pra padaria, eu comprei pão, eu comprei mortadela, eu comprei leite. Eu comprei um monte de coisa. Deu pra semana inteira, sobrou. Eu vou te falar, viu? Quem perdeu não fez falta. Mas pra você fez diferença. Fez
Porque pelo menos a Ianca não ia passar fome, né? Junto comigo. Aí então eu fiquei com tanto medo de... Aquilo era desesperador. Eu disse para minha mãe: Mãe, vem buscar ela e leva ela embora para cá. Que eu não consigo deixar ela. Ela passava 5 casas por dia. Ia na madrinha, ia numa avó, que até hoje chama ela de vó, de neta. Ia numa outra amiga minha e depois ia numa outra amiga minha. Então, cada uma que vinha vindo do trabalho ia levando a Ianca junto para poder ficar. Mãe, vem buscar ela. Não é vida isso aí. Daí eu posso trabalhar mais e... Tá, a mãe foi. A mãe foi, eu arrumei as malas dela para vir e eu não consegui. Eu ia dizer como Eu foi. vim pro Tietê com ela, com a mala e a mãe. Eu não consegui. Eu me tramelei no choro e disse, bom, se passar fome, passa nós duas. E a mãe disse, você sabe que ela tá melhor cuidada lá que aqui. Não sei. Mãe, eu não consigo. Vamos passar fome junto. Eu, não leve. E ela não trouxe. E não me faltou. E o meu patrão era bom comigo. Todo dia eles mandavam bolo para mim, mandavam pão, me davam até Nutella. Daí uma amiga minha, depois que a Ianca nasceu, eu fui para casa eu cheguei bem e fui limpar a casa. Rompeu tudo meus pontos, infeccionou tudo. Me levaram de volta, me costurou, a anestesia não pegava. Aí, uma enfermeira que foi junto comigo na ambulância, junto com a minha amiga, minha amiga contou minha história para ela, que eu não queria voltar para trás, que eu não, sabe? E depois eu vim para casa, fui para casa da minha comadre, eu tinha que sentar dentro de uma boia assim, porque eu não conseguia sentar. Porque a Ianca nasceu por fórceps, ela era um parto seco. E daí depois que entrou no trabalho de parto, não podia mais fazer cesárea. Foi tenso o negócio. Aí, solita e lenha. Mas eu sobrevivi, ela também. Aí, quando eu já pude ir para casa, depois de uns 5 dias, eu saí da casa da minha comadre. Aquela minha amiga que foi junto comigo para o hospital, ela levou uma compra lá em casa, junto com uma mulher. E eu nem sei quem era, não sabia quem era. Só via as duas falando e descarregando coisa, botando coisa. Tinha nem lugar para pôr, porque a minha cozinha... Ela era, tipo, da metade da mesa para cá, assim. Cabia uma geladeira, velho, um fogão e um tanque. Menina, aquela mulher levou tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Eu tinha comida para meio ano mais. Ela levou até Nutella para mim, para você ter uma noção. Nutella, pepino em conserva, palmito, arroz, feijão, massa de cuscuz. Tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que eu nem sabia o que era tudo. Nem coube tudo na minha geladeira. Um pouco ficou na geladeira da Madalena. Comecei a trabalhar de volta e a coisa só fluiu. Então, a Ianca não crescia, porque daí saí de lá, do meu patrão, não fazia mais horário cheio, porque... eu tinha que ficar com ela. Daí comecei a fazer unha em casa de novo. Daí ficava com ela. Aí você fazia unha e ficava com ela E um ficava pouquinho. com ela um pouco e trabalhava fora. Só que daí a menina não andava, ela era gordinha, ela só ficava presa. Nós não fazia nada. Não tinha dinheiro para nada. O pai dela saiu do país, não me ajudava. Foi tenso demais. Voltei para cá. Aí você decidiu voltar. Voltei. Aí comecei a fazer produto de limpeza. Fazer o produto? Fazer. Detergente, amaciante, desinfetante. Fui para São Paulo de volta. Fiquei 5 dias lá na fábrica, lá na Pluma Azul. Aprendi a fazer tudo. Com R$500 emprestado a juro, aqui na CAP. Eu e a minha mãe. Minha mãe me ajudava. Fui, voltei. Trouxe assim para uns 50 litros de cada. Lá em São Paulo é bem comum isso, É, né? trouxe. Eu não sei hoje, mas há um tempo atrás, pelo menos, era bem comum as pessoas venderem, né? E eu Eles levantei. fazem os produtos e vendem. E eu levantei. E todo mundo começou a crescer o olho. Todo mundo queria fazer também. Até que a vigilância veio e queriam que eu montasse um laboratório com bureta, com químico, com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Consegui a química responsável, não era suficiente. Então, eu coletava cobertor
para um rapaz de Nova Erechim, que era lá do Paraná, que eles tinham lavanderia ali, lavavam, tingiam, coletava para ele. Eu disse um dia para a moça da vigilância, eu disse, bom, eu não sei só fazer isso, eu sei fazer muita coisa. Eu não vou... Na época era 150 mil um laboratório montado assim, como é que eu ia montar sem puto? Eu disse, não, então deixa eu desovar o que eu tenho, mas eu tinha uns 1.000 litros para desovar. De produto? Como é que tu ia... Mas eu vendia de manhã, eu vendia, anotava os pedidos, de tarde eu ia entregar de bicicleta. Eu fiquei dessa grossura de novo. Lenha. Eu tinha uma sacola aqui no guidão, uma aqui, uma nas costas e mais uma caixa na garupeira. E laço. E você vendia por todo o Pinhalzinho? Vendia, subia e descia a ladeira de bicicleta. De manhã vendia, de tarde entregava. Ou vice-versa. Desovei tudo aquilo. E aí aquele rapaz de Nova Erechim resolveu me dar um calote. Ele ia fugir com tudo, cobertor e coisa. E a roupa coletada. E o meu padrasto, na época, tinha pouco tempo com a minha mãe, e nós fomos para lá com a S10 dele. Eu disse, não, vamos pegar tudo de volta, né? E eles estavam carregando a mudança. Já estava tudo no caminhão, minha filha. Tivemos que descarregar os cobertores e as coisas do pessoal aqui. Ah, porque você porque ele ia me dar... Eu coletava, ele me dava comissão. Para limpeza. Para lavar. Eu disse, bom... Se eu coletava para ele... Imagina se ele vai embora e você ter que pagar todos esses cobertores. Meu Deus do céu, você não tem noção de como eu andava. E agora? Como é que faz? Foi aí que surgiu a lavanderia? E a Ianca, eu deixava lá na creche de manhã bem. Uhum. E de tarde, assim, 1 hora depois me ligava. A Ianca tá com febre. Eu levava a Ianca no posto, a Ianca tava boa. Eu levava ela boa pra creche, a Ianca dava febre. Eu te levava pro posto, já estava boa. Resumindo, era psicológico. Ela não queria ficar longe de mim. Ai, disse, bom, querida. Já que não deu, né, para coletar para ele, eu coletava. Eu posso aprender a fazer. E eu fui lá e comprei uma máquina em 24 vezes. Paguei umas 3. É, né? A minha primeira. Nunca vou esquecer dela. E comecei. Mas aí não surgiu. Como que era o nome da sua lavanderia? Sim, lavanderia. Sim. Aham. Todo mundo me pedia porque sim. Não, eu não aceito, não. É sim, eu vou pra frente. Que legal. 17 anos. E ela me deu muita coisa. Foi onde eu conheci o pai do meu filho, foi onde eu casei, foi onde eu comecei a minha casa. Tudo eu comecei ali. Tudo começou com a lavanderia. Quando eu vendia a lavanderia, eu tinha 9 máquinas. Tinha secadora, tinha prensa, tinha tudo equipado. Quando eu voltei de Chapecó, naquele dia que eu disse que eu ia vender sorvete, depois do câncer, daí, nesse meio tempo, o pai do meu filho, foi uma questão de 15 dias, assim. Meu casamento durante uns 5 anos foi uma maravilha. Não precisava melhor. Depois aquilo começou a desandar. Não se dá muito bem. Desandar. Desandou até que eu descobri que ele usava cocaína, que ele era motorista de carreta. Ah, isso então, é às vezes, muito ele chegava em casa com umas 2 cervejas, eu pensava, ele não bebe no caminho, né, que não podia e tal. Com 2 cervejas, eu já estava pirado. Foi até alguns sintomas, algumas coisas assim, sabe? Uhum. Eu comecei a ler sobre isso e eu engambelei ele, fiz um exame e não deu nega. Deu positivo. Internei, fugiu, tenta. Ele não queria ser recuperado. Não queria. Enfim. Aí, quando veio... Foi em 15 dias a notícia do câncer, neoplasia maligna e a cocaína. Sabe quando o mundo faz assim? Uhum. Parece que daí tudo começa a dar errado, Desandou de uma vez. Eu tinha esquecido. Eu fui, tirei aquela beleza. E 15 dias voltou, mandei para biópsia, não deu nada. 15 dias voltou, mandei para biópsia, não deu nada. Mais 15, 20 dias voltou, deu só um cisto. Uhum. E quando voltou, uns 2 meses depois, ele estava enorme. Daí eu vim, do final do Dr. Nelson fez a cirurgia para mim e disse que era uma cirurgia mal feita, que ele ia cortar fora, ia cauterizar.
mas era para mim mandar para biópsia. Isso foi no dia 23 de dezembro e eu esqueci da biópsia. Era para me levar dia 9. E daí minha mãe disse assim, 9 de janeiro. Minha mãe disse assim, tu levou? Eu disse, eu esqueci. Vou levar. Levei. Levei e ficou uns 2 meses. Eu nem bola. Eu disse, não vai dar nada. Um dia a mãe disse assim, tu já foi ver da biópsia? E aquele negócio começou a voltar Do e voltar roxo. resultado, no caso. Começou a voltar e voltar roxo, esquisito, estranho. Parecia que tinha um monte de cravinho dentro. Aí o meu filho era lobinho, era escoteiro. E nós íamos andar de bicicleta com eles. E eu disse para minha amiga, tu podia pegar aquele resultado lá daquele exame que eu fiz? Eu esqueci de ir. Tu traz junto para mim amanhã? Super preocupada com o Não, exame. preocupadíssima, assim. Quase caiu o cabelo. Ela disse, posso? No sábado de manhã, a gente combinou de sair ali na UNOESC. E daí ela trouxe o exame e disse assim, daí eu disse assim, não deu nada, né? Ela disse, deu. Eu disse, Bocó, não brinca com coisa séria. Aí ela disse, deu, pior que deu, Cláudia. É grave. E ela tava falando sério. Falou baixinho pra mim, longe das piazadinhas. Quando eu abri que eu vi neoplasia maligna. Eu disse, meu Deus, não. E tu naquela fase, meio pra baixo. Daquele jeito. Aquele homem não queria trabalhar, aquele homem só sumia. Entrava de colher, ele tirava de a pá. Tu não tem noção. Enfim. E como Fui você andar. reagiu? Nesse momento Eu aí? não conseguia chorar, eu não podia chorar. O Henrique tinha Tava cheio de criança 6, ali. 7 anos, tudo aquelas piazadinhas contando pra mim junto. E o Henrique sempre foi muito sensível, meu pai. Ele disse assim, mãe, o que tu tem? Eu disse, eu não tenho nada. Mãe, você tá com o rosto grande, parece que você tá chorando. Eu disse, meu filho, eu não tô chorando. Mas quando aquele passeio chegou no fim, fui para casa, dei uma chorada, e já procura médico, procura clínica para onde eu podia ir, consegui ver da Supera, liguei para um monte de gente, com a Seu mesmo, que trouxe o exame para mim. Realmente era maligno, né? Fui lá para o doutor Benito, olhou, falou para mim, Claudete, se infiltrou, e pelo tempo que você vem mexendo nisso, é bem provável. Se infiltrou, Vai espalhar. a perspectiva é pequena. Como assim? Pequena. É bem pequena. Não, mas pequena quanto, né? A gente não pode afirmar assim de uma certeza. Eles não afirmam, Eu disse, né? não, mas eu quero saber. Qual o maior prazo? 60 dias. Nossa, já estava bem avançado. Eu disse, meu Deus, morri. Não, morri. Eu disse, não infiltrou. Não infiltrou. Saí de lá com o pai do meu filho ainda, né? Daquele jeito. Menina, na estrada eu pensei, vai matar nós. Ele ultrapassou 17 carros, vindo embora. Eu acho que ele queria mesmo matar tudo nós. Eu e ele também. Vim, não almocei, fui direto para Cicobi. Eu tô com câncer, eu preciso do financiamento e para ontem. Paguei imunistoquímico, veio, cortou. Daí ele me deu aquela notícia boa. No dia 26 de maio e no dia 27 era meu aniversário. Junto com a boa veio a ruim, né? Mas a melhor ele me deu quando ele disse que eu estava livre, que eu tinha que fazer acompanhamento e tal. E a lavanderia, tchau, que eu tinha aberto ela no dia 2 de maio lá, na minha casa, onde eu tinha preparado tudo. E no dia 11 eu tive que fechar. Mas aqui eu vou te lembrar uma coisa que você falou antes do podcast começar. Que você falou, né? Os bens materiais podem ir. Mas você estava A minha ali. vida ficou, A sua né? vida ficou. E o pai do meu filho é quase 11 anos mais novo que ele era. Enfim, logo eu vendi a lavanderia. Loguinho. Recebia 5 mil por mês. Vendi tudo parcelado para 2 anos. Enfim, eu nunca toquei no dinheiro. 2 anos depois, eu nem tinha pago o primeiro financiamento. Voltou no seio. Mas aí a gente pegou lá no comecinho. Eu peguei. Imagina, eu fiz mamografia, tudo, não apareceu nada. Eu no banho, meu papai disse, parece que tem um caroço. Na próxima vez que eu fui, que eu ia de 3 em 3, fui lá, o doutor Benito disse, tem mesmo.
já chamou Já um fez mastologista, logo já fizemos uma pulsão ali mesmo, uma biópsia, já tirou ali. Não é que era? Estava querendo. Fez um imunistoquímico 40 e poucos dias. Vim, financiei mais a outra. Voltei para Chapecó. Fiz também. E não vai me vencer isso E aí. não vai. E não vai. Tu vê, toda coisa ruim tem uma coisa boa. Eu tinha um seio enorme. G, 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 G. GGG. E eu sempre disse, eu não vou cortar no meu corpo, a não ser que seja necessário. Aham. Resumindo, como tinha o tumor no direito, se desse borda livre e desse para tirar tudo, meu seio direito ia ficar bem pequeno, Aham. E E aí ia esquerdo. ficar desproporcional, né? né? Então, eu assinei um termo assim, se tivesse que tirar, Já fazia os tirava, dois. e esse aqui diminuía, para mais tarde fazer uma prótese. Aham. Se só diminuísse e desse borda livre, diminuía esse também. É porque senão, imagina, né? Você ia ficar com Fica as peitão. arolhas do peitão, né? E ela dá risada, gente. Ela dá risada. Mas, e não é pra rir? Quem venceu 2 câncer, mas aqui não, pica-pau, eu. E me diz uma coisa, e os seus filhos como ficam nessa história? Porque, né, O Henrique um me era dava pequeno banho, o ainda, Henrique me né? dava banho e minha filha já não morava mais em casa. Ela já A era Ianca me grande. ajudou na lavanderia, na época, logo do primeiro. O pai do Henrique também me ajudou dentro do possível, né? Porque ele viajava e às vezes quando ele estava aqui, ele não estava, né? Ele estava lá no mundo dele. E então, quando eu voltei para lá, ali na primeira vez, eu disse que eu ia vender sorvete. Com 3 meses depois eu voltei, eu já estava vendendo sorvete. Mas foi aquilo que eu aprendi lá atrás, lá em São Paulo. Por quê? No Habib's eu era coringa. Então, como eu era coringa, eu tinha que saber tudo, Um pouco de né? cada setor, né? Eu ensinava gerente, eu fechava os borderô, eu fechava caixa, eu trabalhava no caixa, salão, viagem. Eu fui para cozinha, só não fui para forno, essas coisas, né? Isso eu não fazia. Mas assim, pesagem e coisa, ajudar. Salão, tudo eu dominava. Tudo eu sabia. Às vezes eu ia até de intérprete alemã, porque eu Ah, falo a é? língua alemã, eu sou bem É que fluente você é em do alemão. interior de Saudades, né? E eu sou bem Normalmente o fluente, eu pessoal nunca sabe. esqueci, a gente só falava alemão lá, né, lá em casa. E às vezes eu ia até para o salão traduzir, quando vinham os gringos. Então, até no inglês a gente domina mais fácil quando falou alemão, Aham, né? elas são línguas parecidas, né? Mas aquele milkshake que eu aprendi a fazer lá, olha quantos anos depois veio me servir aqui. E É que veio a ideia assim, conhecimento sempre fica, né? fica, ninguém tira da gente. E você tem que ter boa vontade. E eu sempre tive. Disponibilidade, boa vontade. Eu sempre trabalhei 16, 17 horas por dia. Sempre, 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 sempre. E daí fizemos uma conta assim, bah, mas se vendesse uns 10 sorvete por dia, uns 10 milkshake, pagava aluguel, pagava luz, pagava água e tal, ainda sobrava um tanto. Cara, que 10 o quê? Começou a fazer fila. Não, vamos pegar sorvete de pão. E eu peguei logo o melhor que tem. O mesmo que o McDonald's usa, eu uso. Aham. É mais caro, mas vale muito a pena, né? Mas deixa eu fazer um parênteses aqui que a Clau acabou pulando e não contando pra vocês, mas ela contou antes, para mim nos bastidores, né? Quando a Clau recebeu a notícia de que estava livre, né, do primeiro câncer, Aham. o médico falou para ela que ela não poderia mais ter a lavanderia que ela tinha por conta dos produtos químicos, o peso. Então ela teria que vender a lavanderia. E aí ela decidiu que venderia sorvete. E não tinha mais força nesse braço, né? Porque tirou as glândulas. E aí decidiu vender sorvete e aí começou a história de sorvete, que é maravilhoso. Eu sempre Pois sou é. cliente da Clau, mesmo sem conhecer Ai, toda que essa bom que história. você Agora gosta. eu tô... Ainda bem que você gosta. É o único lugar que a gente compra É sorvete. muito satisfatório, sabe? Eu tenho, não sei se 15 ou 16 sorvetes especiais. Esses sorvetes especiais, todos eles eu montei. Eu criei. Você criou. Eu vou para fórum de sorvete, eu fui para 2 fóruns já.
da Selecta, da Especialità e das duas rodas. Que é assim, o sorvete tem que ser bom e o complemento dele, do que você usa, também tem que ser bom. Tipo, a gente pode baratear, daria 200% de lucro. Não adianta. Por quê? Eu ganho em quantidade, por causa da qualidade. Então, cada vez que a gente vai num fórum de sorvete que eu vou trazendo as novidades, assim, eu sei as tendências e tal. Não tiro muitos, assim. Esse, do último que eu fui, eu criei um. Pensa no sorvete que dá retorno, que todo mundo adora. Ele é com... O sorvete é misto. A cobertura dele, a calda que vai nas bordas e em cima é com chocolate meio amargo. E vai ovo maltine e flowers de ovo maltine. Menina, todo mundo que pegou daquele sorvete volta e pega de novo. É. E tem gente que volta e pega 2. Volta, come um, toma um. Daí E volta e volta pega outro. Me dá um grande. Meu, isso é maravilhoso. Eu imagino E que às deve vezes ser. eu ouço assim, isso não é para me vangloriar, porque a gente não, né? Às vezes eu ouço assim, meu, o teu sorvete é o melhor. Cara, você pense na alegria que dá na gente ouvir isso, né? Então, assim, eu tive muitas, muitas, muitas quedas. Eu já fui uma suicida. Eu tive uns rompantes de depressão. Eu nem sempre fiquei 100%. Principalmente depois do nascimento da minha filha. Eu nunca fui no psicólogo, nada. Eu sempre tentei me ajudar. Mas, assim, eu também sempre encontrei gente boa no meu caminho. Sempre, sempre, sempre. Aquele São Paulo, ele não me deu muito dinheiro, mas ele me deu uma perspectiva, uma visão de vida que eu jamais teria aqui. Eu não minguei aqui, sabe? Hoje eu vejo, algumas pessoas vão lá e me dão ideia, assim. Eu aceito tudo, eu escuto tudo. Mas eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso, né? Sim. A mistura que eu posso fazer, a misturança do salgado, do doce, do que eu devo ou não devo. Então, mas eu escuto todo mundo. Às vezes, uma sugestão, ela é bem construtiva. Às vezes, você querer abraçar o mundo não funciona. O meu foco é sorvete, milkshake e açaí. E os 3 eu trabalho com qualidade. E eu posso falar com excelência. Eu gosto do que eu faço. Eu sou disponível para o que eu faço. E eu acho que é por isso que funciona. E me diz uma coisa, Clau, alguma vez tu se arrependeu de alguma coisa? Por exemplo, de ter ido para São Paulo ou não ter ido, de ter começado o sorvete. O sorvete eu já percebo que não, porque tu fala com brilho nos olhos do sorvete. E a lavanderia também não. Eu lembro um dia, eu lavei 35 tapetes, uns 17 cobertor. Não, eu lavei 35 cobertor, 17 tapete. Eu não sei quantas peças de roupa lá para a Renault, lá de Chapecó, aquelas camisas brancas de algodão. E eu não sei quanta coisa mais. Mas eu comecei a trabalhar assim, 6 horas da manhã e parei 1h30 da manhã. E tava tudo lá na estica, porque eu cumpria prazo. E a minha mãe disse assim para mim: se você não parar de trabalhar tanto, alguma coisa vai te parar. Você faz demais. Como ficava teus filhos no meio de todo esse trabalho? O meu filho nasceu numa quinta, na sexta. No sábado ele estava comigo na lavanderia. A infância dele foi na lavanderia? Foi na lavanderia. E no meio de gente, assim, o tempo todo. Ele é despachado. Mas ele se criou. Ele nasceu e eu trabalhava, botava ele no carrinho, trabalhava e deixava ele brincando num coxinho. E era assim, junto, tudo, tratava, cuidava, atendia, entregava, recebia, botava, estendia, tirava da prensa, tirava da máquina. E algum momento você passou pela tua cabeça assim, meu Deus, isso não é vida para ele? Ou não, nunca passou pela tua cabeça? Nunca passou, porque eu nunca faltei para ele. E nunca faltou nada para ele. Faltou talvez presença, faltou mais presença minha para minha filha, porque ela também se criou assim, na garupa de uma moto. Quando eu pude,
E depois eu ia fazer entrega e coleta de cobertor e coisa. Eu tinha um escortão, um Escort Hobby, um Chevette. Eu tive um Chevette, um tubarãozinho. Mas primeiro eu andei 8 anos só de moto. E daí, quando eu conheci o pai do meu filho, eu comecei a andar de Chevette. Daí fui para o Escort, daí fui para um Fiesta, daí não, para um Celta, não vencemos pagar, vendemos, compramos um Fiesta. E foi indo, um Voyage. E foi indo, e foi indo. E a Ianca sempre comigo, ó. Sempre comigo. Sempre, sempre. Ia para a escola, voltava. Às vezes, daí eu ainda fazia unha junto, no começo eu não tinha muita cliente na lavanderia. Às vezes eu chegava dentro de casa e a Ianca já estava dormindo. Ela sabia se fazer miojo. Eu comprava de caixa de miojo na época. Uhum. Era barato, era rápido. Era mais E acessível, né? funcionava, né? Ela já sabia fazer, eu pegava ela dormindo no sofá, onde ela dormia assistindo. Levava para minha cama. E assim ia vivendo. E assim ia vivendo. E o Henrique não foi diferente. O Henrique que se criou assim. O Henrique ficou bem pouco tempo em creche ou na mão de outros. Sempre comigo. Sempre, sempre, sempre. Mas não faltava nada, Aham. né? Aí, daí, de noite, às vezes eu pegava eles para dormir comigo e acordava junto e vamos, e foi. E eles não saem de perto de mim. Aham. Eles não saem. Nenhum dos dois. Clau, é muito gostoso ouvir sua história, apesar, claro, né? Não quero ser mal entendida, né? Você teve uns momentos bem difíceis da sua Tive. vida, mas assim, o que eu percebo é muito, vamos ver o lado positivo, né? Quando o Tem médico que. te deu o diagnóstico, você falou: não, Mas não eu vai não ser, chorei. vai dar certo. E eu fico pensando assim, porque a gente tem muito aquilo de pensamento positivo que as coisas dão certo. Você Dão, acredita nisso? dão. Eu acredito piamente. Eu nunca deixei de acreditar que dão certo. E eu vou dizer para você por quê. Eu acho que eu sou uma pessoa que deu certo. Eu não faço mal para ninguém. Eu não sou miudeira. O que é uma pessoa miudeira? Me Miudeira. explica. Eu não tenho dificuldade, tipo assim, ó. Ah, me dá isso. Toma. Ah, tu podia me dar isso. Pegue. Entendi. Mãe, tu me empresta? Ah, a minha mãe às vezes, Cláudio, tu pode ir lá buscar tal coisa, depois tu traz, eu te pago a gasolina, coisa assim. Nunca. Eu, eu cuido da oficina do meu irmão, eu ajudo meu irmão, desde que montou, eu faço o que dá. Se é Hoje eu olho, possível. se é possível, eu dou. Não tenho dó de dinheiro. Dinheiro eu ganho. Eu pedi para uma pessoa, que eu fiz bem para a pessoa. Eu ia perder 22 mil na mão dela. Depois, por um acaso, assim, acabei recuperando 10. Não da pessoa, mas um terceiro que precisava de um cheque de volta e tal, me pagou o cheque. E a pessoa simplesmente negou os outros 12. Eu disse, olha, então, ele que faça bom proveito. O que eu perdi na mão dele, eu vou recuperar dobrado. Eu vou ganhar de novo. Dinheiro eu ganho. Sempre que eu perco dinheiro na mão de alguém, eu sempre digo assim: dinheiro eu ganho. Eu trabalho, eu ganho. Deus me deu saúde para isso. Bati um carro, estragou. Melhor o carro do que uma perna minha, um braço meu. Por quê? Se eu quebrasse uma perna, um braço, quanto tempo eu ia ficar parada? 4, 5, 6 meses? O carro não. Eu trabalho 2, 3 meses, vou pagando parcelado. Caramba. Ah, tive uns caras que me deu problema, eu desci uma ribanceira. Quando a minha filha se separou do marido, eu fui buscar ela meia-noite, estava em Campo Porê carregando a mudança dela. E eu estava muito cansada. E eu acho que eu atendi o Henrique no telefone e eu desci uma ribanceira com a Montana. Mas assim, desci um peral. Quando eu olhei, eu estava descendo, né? E eu segurei a mão assim no volante e fui, né? O freio não funcionava.
Eu passei no meio de uma árvore e de um poste de luz. Meu Deus. Sabe aqueles postes de luz que tem aqueles ganchos embaixo de ferro, assim, que fica Aham. aquela ponta para fora de rosca? Aquele ferro pegou na Montana, no lado do carona, Abriu. rasgou ela de frente até atrás. Eles abrem mesmo. Eu perdi o micro-ondas da Ianca, perdi os brinquedos da Helena. Tava tudo amarrado, mas, meu Deus. Embarquei e vim embora com a Montana. Estourou toda a roda da frente, arrebentou tudo. Resumindo, deu uns 8 mil. Arrumei a Montana. Não conseguia mais entrar dentro dela. Eu entrava dentro dela suave, suave, suave. Não conseguia. Arrumei uma Meriva. A Meriva me deixava na mão. Eu chegava com a Meriva boa no sorvete, a hora de ir embora, a Meriva não pegava. Meu Deus, olha, eu me incomodei com ela. E eu estava guardando dinheiro, guardando tudo que eu podia. Raspava tudo. Não passava à vontade, mas guardava. Eu disse, depois eu vou comprar um carro novo. A Meriva foi pro estouro. Deu a caixa e a coisa dela, deu 5 mil e pouco. Arrumei. Peguei ela no sábado. Na terça, eu fui dar um ré para vir trabalhar. A Meriva estourou os rolamentos embaixo do portão, no meio da minha casa. Vazou tudo aquele óleo no piso. Ela não ia para frente, ela não ia para trás. Meu Deus, e eu atrasada. E eu pensei, bom, se aconteceu isso, vai ver, tinha alguma coisa ruim lá no caminho. Peraí, né? Eu vou de patinete. Chega patinete sem bateria. Não era pra você Vou de trabalhar. bicicleta. Bicicleta com os pneus murchos. Mas vai aonde? Mas tu pense numa mulher que ficou brava, me larguei a pé. Mas vim trabalhar a pé. Sol quente. Não é para mim pegar muito sol quente, mas eu vim. E disse, amanhã eu vou comprar um carro novo. E eu vou comprar um carro novo. Liguei aqui na DMA, a Vanessa era minha amiga e disse, eu quero fazer um test drive. Tinha feito na Montana. Não gostei da Montana. Eu vi aquela... E uns tempos atrás, assim, uns meses atrás, eu andava e dizia assim, próximo carro que eu vou comprar é uma Tracker. Eu vou comprar uma Tracker. Eu vou trocar de carro. Vai comprar o quê? Vou comprar uma Tracker. Mas eu nunca sonhei que eu realmente ia... Você dizia que ia comprar, Vou mas comprar uma Tracker. Vou comprar. achava que era da boca pra fora. Eu vou comprar. E vim ali e tinha uma Tracker para test drive e eu fiz. Se apaixonou. Eu disse, essa mesmo que eu quero. Peguei a Premiere. Eu não entendo nada de Vamos, carro. peguei a melhor. Tudo as frescuras que tinha, eu consegui colocar. Tudo as frescuras Aham. que tinha. Tudo que tinha nela para de bom, eu coloquei. E pedi para o meu irmão um tanto emprestado. E ele me emprestou. E eu peguei meu saquinho de dinheiro e fui lá e comprei minha Tracker. Era para demorar 45, 60 dias para ela vir. 13 dias a Tracker estava aqui. Ela foi faturada, alguém comprou, cancelaram a nota, que deu alguma coisa com a pessoa. E era sua. 13 dias a minha Tracker estava aqui. Meu Deus. Então, assim, ó, o carro que não pegou, o patinete que não funcionou, a bicicleta que tava com o pneu furado, era só pra te dizer, Clau, vai lá comprar o carro que tu tanto Me quer. empurrou, literalmente. Você só falava que queria e nunca ia, o Mas não destino tinha teve que chega, dizer... mas ele me deu um empurrão assim, que tudo se ajeitou para aquilo dar certo. E o sorvete. E quando eu tinha 5 anos do sorvete, que eu comecei o sorvete lá na frente da Serração. Quanto tempo você tem o sorvete? 10 anos. 10 anos. 5 eu fiquei lá na frente da Seraçá. Depois da pandemia, o movimento ficou... encolheu. Sumiu. Levou uns 60, 90, 120 dias para se recuperar. Quando eu comecei a me recuperar, pediram o terreno. Ai, eu lembro dessa história. Ai, realmente. meu Deus, eu pensei, mas que faz? Eu tinha emendado um pedaço do quiosquinho. Eu tinha feito banheiro lá atrás. Eu digo, meu Deus, e agora? Me deram 30 dias e eu tive que ensacar minha viola e ir. Desmontei o quiosque, levei para casa, botei lá no corretor, guardei as coisas, guardei as máquinas. E combinei de pegar uma sala ali onde eu tinha o quiosque. Mas eu tinha combinado um valor. Chegando lá, eles
Quase Aumentaram. triplicaram o valor. Eu fiquei 9 meses parada. Eu gerei um filho nesse tempo. E eu disse, cheguei ali, tal. Ó, a sala tá pronta, se você quiser vir para conversar, tal, tal. Eu disse, bah, mas é muito. Eu não vou pegar. E nisso você estava parada, não estava vendendo Tá ainda. parada, 9 meses já. 6 meses já. Eu disse, parei na porta, eu disse, seja o que Deus quiser. Eu não vou ficar, não vale a pena. Não vou trabalhar só para aluguel. Importante isso. E não olhei para trás. 3 dias depois, eu tropecei em cima desse quiosque. Um amigo meu disse assim, senhora não quer comprar lá no lago, tal, tal. Eu digo, mas me interessa, onde que é? Comprei o ponto, 3 dias depois, que eu disse não lá. Nesses 3 dias, eu comprei a casa do meu irmão para minha filha. Eu já tinha entregado minha saveiro. Nesses 6 meses, já tinha entregado minha saveiro. Comprei a casa para minha filha. Vendi o outro quiosque ali para ele. Ele me pagou parcelado, descontamos uma parte na casa. Estava com um pouquinho guardado ainda. E vim para aqui. E se tramelamos. Levamos de maio, acho que era maio, junho. Maio. Começo de maio. Maio é meu mês. Maio é seu mês. Começo de maio eu comprei o quiosque. Dia 11 de setembro eu abri ali. Toda noite, depois das 6, o Valdo vinha de Chapecó construir, eu ajudar, e trazia 2 peão para ajudar, para botar de pé. Eu queria abrir queria abrir dia 7 de setembro. Não deu certo. Abri dia 11 de setembro. Dia 11 de junho, 11 de julho, o pai do Henrique morreu no acidente. E no dia 11 de setembro, eu abri o quiosque, 2 meses depois. E eu acho que não deu... Deve ter dado uns 8, 9 meses depois. Daí eu consegui comprar esse carro, onde eu passei o resto dos perrengues. Mas paguei e trabalho e aumentei o quiosque e gosto do quiosque. E tá muito legal ali o quiosque, Eu viu? gosto. Eu plantei flor, eu pintei, eu fiz ele térmico, eu coloquei 3 mantas em cima e assim, o clima dali é bom. Tu Aham. olha para fora ali, tu olha para a água. Tu olha para outro lado, é aqueles patos. Tu olha para outro lado, aqueles plátanos. E Aí eu olho agora para eles trás, estão lindo, lindo, lindos. lindo, tá. Eu digo que Deus não fecha uma porta e abre uma janela. Para mim, ele sempre abriu paredão. Eu nunca deixei de acreditar em Deus. Eu tenho muita fé. Eu sou uma pessoa de fé. Você não me vê todo final de semana, toda semana na igreja. Você não me vê. Mas se eu tiver sentada, se eu tiver de pé, se eu tiver no quarto, se eu tiver no banheiro, aonde eu tiver, e eu tiver que falar com Deus e conversar com Ele, Você vai conversar. eu converso. E Ele nunca me negou nada. Nada. E o melhor de tudo que Ele me devolveu foi a vida, 2 vezes. né? Me devolveu a vida. Então, eu tenho que ter alguma coisa. A gente tem que ter fé. O pai do Henrique era 11 anos mais novo que eu. Morreu antes de mim. Eu era para ter morrido bem antes, há 10 atrás. Faz 5 que ele é morto. Vai fazer agora. Eu ando com fé. Eu ando fazendo tudo certo. Eu queria criar meus filhos. Eu criei eles. Eles estão bem. Eu estou viva. E daí eu disse que agora eu vou levar todo o meu dinheiro para o caixão, porque eu comecei a me reformar. Eu comecei nos olhos. Eu usava óculos. Aham. Com aquela névoa do milkshake, aquele óculos, meu Deus, eu limpava ele umas 5 vezes por dia. E daí com a fila ali, como é que você vai ficar limpando, né? É difícil Começar a mesmo. usar lente. Aí eu usava lente. Aí daí me ardia o olho, daí secava o olho, usa colírio, põe óculos, põe lente. Depois eu vou arrumar meus olhos. Vou fazer uma cirurgia nos olhos.
Eu fui com meu irmão em fevereiro, começo de fevereiro, ele fez. Fui com ele, acompanhar ele para voltar dirigindo para ele. E decidiu fazer também. Já conversei com a doutora lá, ela já me encaixou num horário lá que não era para dar certo. Aí a secretária disse assim, vai que dá certo. Eu disse, vai dar, acredite, vai dar. E deu certo. Eu consultei aquele dia, fiz os primeiros exames já lá. E agora, dia 20 de fevereiro, eu já fiz a cirurgia. Dia 17 de fevereiro, eu fiz a cirurgia. E saí de lá 100%, dirigindo. Dia 17 e 18. 17 eu fiz no direito e 18 eu fiz no esquerdo. E já tá tudo. E tá ótimo. Tá perfeito, já saí de lá dirigindo. Se calcula, era para levar alguém para dirigir. Eu levei a mãe não dirige. E daí ela disse assim. Levou para enganar, né? Enganei ela, menti para ela. No segundo dia, no primeiro dia, ela disse: a sua mãe vai dirigindo? Eu disse: sim. E eu já saí lá da clínica dirigindo. Daí no outro dia eu disse: olha, doutora, eu não gosto de mentir. Na verdade, eu fui dirigindo. A minha mãe não dirige, ela só veio me acompanhar. Só veio junto. Veio junto e deu tudo certo, deu super certo. Aí eu resolvi ir na boca, né? Que eu te falei que eu vou fazer os implantes. Já marcaram hoje, dia 30, eu vou fazer os implantes. 30 de maio, porque maio é seu mês. Maio é meu mês. Maio é meu mês. Clau, olha, muito legal ouvir tua história. Mas eu gostaria que você deixasse um recado para quem vive um momento difícil. Porque assim, ó, o que eu percebi, você é uma pessoa muito positiva. Que recado você daria para aquela pessoa que nesse momento tá assim, tá para baixo, recebeu uma notícia ruim, um diagnóstico ruim, como você recebeu 2, ou tá passando por um problema? O que tu diria para uma pessoa que tá nessa fase? Primeiro, fé. Primeiro de tudo, fé. Entrega para Deus. O que a gente não consegue fazer, o que está fora do nosso alcance, dê para Deus. Eu dou tudo meu para Deus. A minha alegria e a minha tristeza. Tudo é dele. Eu não sou gananciosa. E assim, a gente tem que fazer o bem. A gente não tem que ser bobo. A gente tem que fazer o bem o quanto você conseguir. Mas, assim, pela frente e pelas costas. Eu não tenho a cara muito simpática, assim. A primeira impressão que as pessoas têm de mim é carancuda, é braba. Braba, eu sou valente. Braba eu não sou. Já fui braba, não sou braba. Tudo que é de ruim, toda coisa ruim tem uma coisa boa. Toda coisa ruim. Até no você tropeçar tem uma coisa boa. Te impulsiona. Eu passei muita coisa ruim. Muita. Eu não me lamento. Por quê? Todas eu venci. É um dia após o outro. Uma noite de sono entre 2 dias faz muita coisa. E aprender a esperar. Hoje, todo mundo está muito imediatista, né? Eu vejo muita ganância. Tem que ganhar, tem que ganhar. Tira o couro do outro. Para quê? Pra quê? As pessoas, elas não têm mais cuidado com o outro. Eu fiz um curso uma vez com um gestor de empresas e ele disse assim, quando a gente trabalha no comércio, a gente tem que ser um pouco psicólogo, né? O meu cliente põe o pé ali, naquela entradinha, na rampinha, mais ou menos eu sei como lidar com ele. Se fosse em outros tempos, quando eu cumprimento e digo assim, boa tarde, oi, tem gente que não me responde. Sabe? Se fosse em outros tempos, eu diria de novo, boa tarde. Mais brava. Hoje não. Não. Não quis dizer, isso é teu. É sobre você, não sobre mim. E pode fazer. Em tudo é assim.
A gente não muda quem não quer mudar. A gente pode aconselhar. Se a pessoa aceitou, beleza. Ah, Deus dizia assim, ai, porque eu tentei tudo pro meu filho. Poxa vida, pra quê? Por que ele não aceita? Não, meu filho, ó, isso aqui é certo. Aqui é errado. Faça o certo. Mas se ele der uma desviada, eu chamo a atenção. Ó, você fez errado, mas quer continuar fazendo errado? Continue. É sobre você. Aprende. Minha mãe nunca... A minha mãe é uma pessoa incrível. Ela tem 72 anos. Ela não para. Ela não para. Ela foi sofrida, judiada, mas a minha mãe não para. E é uma pessoa assim, seca e boa. Ao mesmo tempo que ela é firme, ela é boa. Com os meus filhos eu uso isso. Eu aconselho. E com quem anda próximo a mim também. Me pediu um conselho? Eu dou. Aceitou? Bem. Não aceitou? Bem também. É o outro. E eu aceito o conselho. Porque eu acho que assim, tudo vem para acrescentar. O que é bom, que eu acho que é bom, eu aceito. O que eu acho que não é bom, eu dou razão para você e tá tudo bem. Eu não faço. Todo mundo fica feliz. Todo mundo fica contente, inclusive eu. Adianta você querer mudar o mundo? Não. Não. Então, ó, as coisas são como são. São como são. Cada um veio aqui com um propósito. Cada um pode arrumar desculpa ou cada um pode achar solução. Eu foco na solução do problema. Eu não foco no problema. Eu foco na solução do problema. Eu também não vou focar. Ah, eu vi que fulano tá bem. Que coisa boa. Que coisa boa. Esse é um que não vai vir chorar para mim. Se queixar para mim. Eu ainda consigo ficar feliz quando alguém tá feliz. Quando alguém vai bem. Ah, porque fulano tem tal coisa que é melhor que o teu aqui. Nós fomos lá e eu gostei mais. Que bom. Que bom. Cada um é diferente, né? Cada um é diferente. Cada um faz o que quer. Cada um. Eu não foco no teu negócio. Eu foco no meu negócio. Por isso que dá certo. Exatamente. É simples assim. Teve alguém que foi ali para perto de mim, trabalha assim, alguém foi ali e falou bem mal. Eu saio bem pouco para fora do balcão porque a gente tem que manter um pedaço assim, né? Tem que manter uma distância. Às vezes com alguns eu converso um pouco, outros não. Ó, o cara ali é um porcaria, ele não presta, aí não sei o quê. E, ó, aí é lixo. Tá. Capaz? Eu falei, capaz. Não presta. Meu Deus. Sinceramente, a pessoa é maravilhosa. Os que odeiam ele são maravilhosos. São meus clientes. Eu sou deles. São maravilhosos comigo. Não tenho nada para falar. E se eu vou na tua onda aí que você falou mal? É, quem fala mal de você, do outro pra você, é Fala quem de vai você pro pro outro também. Eu não me prendo em nada disso. Tá aí uma coisa que eu Não adianta, né? não me prendo em nada. Eu foco no meu. Foco no meu, foco nos meus. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder, eu não ajudo. Ó, é pra frente o negócio. Nós não somos caranguejo. Quem anda pra trás é caranguejo. Nós temos que ser pra frente. Pra frente. Clau, adorei te receber aqui, adorei conhecer tua história, ver esse positivismo que você tem de pensar sempre foco na solução, foco pra frente, foco no vai dar certo, não ficar se lamentando. Caiu, levanta e bola Ora, pra frente. nós não somos vítima. Ninguém é vítima. Vou- Nós somos vítima do que a gente se vitimiza, né? Nós somos pra frente, nós somos inteiros. Ó, nós temos braço, perna, boca. Nós podemos tomar água, nós podemos comer, nós podemos se arrumar, nós podemos pular, nós podemos correr. Pra que reclamar? Né? Concordo contigo.
Clau, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço muito. Eu fiquei bem feliz. Eu fiquei tão feliz de vir aqui. Ai, adorei te receber. Fiquei. Que bom que você ficou feliz. E espero que vocês aí do outro lado tenham se contagiado com esse positivismo que a Clau trouxe aqui hoje pra gente. E tenham percebido, assim como eu, que às vezes a gente não pode impedir que coisas ruins aconteçam. Mas a gente pode impedir que elas nos levem para baixo. Depende da gente levantar e seguir em diante. Assim como a Clau contou várias histórias aqui da vida dela em que isso aconteceu. Eu teria muitos motivos para reclamar, mas isso não acontece. Então, eu agradeço por você estar aqui, ouvir as palavras da Clau. E se isso fez sentido para você, dá um like, assiste de novo. Se você tem aquela amiga que você pensa assim, poxa, eu acho que ela precisava ouvir isso também, encaminhe esse vídeo para ela. E Engana a tristeza, né? Sabia que a gente engana a tristeza? Engana mesmo. Engana. Concordo. Sabe quando eu fico assim, que eu tenho um pensamento meio extraviado, né? Eu canto, eu ligo música, eu danço. Cara, isso funciona muito. E bola Nem pra que você frente. dá uma gargalhada meio falsa, mas ela funciona, até que ela fica de verdade. No momento parece que é bobeira, não é. Engana a tristeza. Não deixa ela chegar. Isso Não aí. deixa ela chegar. Então, engana a tristeza e eu vejo você no próximo episódio.